Na hora do crepúsculo, a claridade dá lugar às sombras. As horas passam, a noite avança e a escuridão nos traz a atmosfera de mistério explorada pelos escritores da segunda geração do romantismo no século XIX. Eram chamados góticos, artistas que expressavam descontentamento com os valores dominantes na sociedade. O romântico, ele é um cara original, diferente, marginal, inspirado, né? O sentimento que os artistas revelaram ficou conhecido como mal do século. Os versos traziam imagens de morte e desgosto com a vida, como estes de um poema do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Sonho de glórias só me passa furto. Qual flor aberta, há medo em chão de tumbas, abatida e sem cheiro. O meu amor, o peito silencia, guardo-o bem fundo, em sombras do sacrário. As obras literárias do período gótico tornaram famosa a figura do vampiro, que até hoje nos causa espanto. No final do século XIX, um escritor chamado Bram Stoker escreveu pela primeira vez a história do vampiro, né? Veja, ela corria de boca em boca, de geração para geração, nas tradições orais. E ele foi a primeira pessoa que escreveu a história. Nesse momento, ele fez uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: ele juntou a história de um conde chamado Drácula, né, com a história do vampiro. Essas histórias, elas não eram juntas, ficaram juntas a partir do final do século XIX, na obra de Bram Stoker, né? Mas antes mesmo, a gente tem uma escritora inglesa chamada Mary Shelley. Mary Shelley tinha escrito uma história muito escabrosa na época, chamada Frankenstein, né? Que tinha todo esse clima de noturno, né? de cemitérios, de morte, de atração mórbida pela morte, de depressão, tédio, marginalização, né? Que é um dos grandes temas do romantismo, né? A imaginação dos poetas não tinha limites para inventar histórias de orgias e de pecados. Em busca do prazer, do amor sensual, os personagens desrespeitavam normas sociais, chegavam a profanar túmulos em cemitérios. Por outro lado, o poeta considerava a mulher amada uma criatura inatingível, chamada de deusa ou de anjo. Com tanta idealização, o amor não se realizava. O poeta não se considerava digno de se aproximar da amada. O sofrimento era tão grande que muitas vezes a saída era mesmo a morte. O impedimento da realização amorosa é mais uma característica que faz os poetas românticos se parecerem com os vampiros. Ambos procuram se manter longe das mulheres que amam, para protegê-las da maldição que carregam. Isso é uma coisa muito forte no romantismo, e o vampiro tem isso, né? Ele não consegue, não pode, porque é arriscado realizar sexualmente o seu amor. E isso é uma coisa muito romântica, não é? E vem de mitos antigos também, não é? Por exemplo, nós temos o mito de Tristão e Isolda, nós temos o mito de Abelardo e Heloísa, que foram retomados e exaustivamente digeridos e revisitados durante o romantismo.